Hoje eu quero conversar com vocês então sobre herança kármica familiar. O que é isso, né? Bom, a nossa família, ela vai transmitindo de geração a geração o seu conteúdo psicológico e emocional. Mas é importante entender que, na verdade, esse conteúdo psicológico e emocional, ele não obviamente, de uma única linhagem de família, porque nós somos misturados, não somos? As pessoas se encontram, se casam, têm filhos, né? E aí elas, na verdade, acabam reunindo, né, famílias e as suas tendências, ok? Reunindo famílias e suas tendências. Então é importante entender que, na realidade, né, estou aqui tentando só ajeitar o YouTube, galera, acabou caindo o sinal aqui, o pessoal que estava no YouTube, vou tentar só restabelecer, tá bom? Só tentando aqui restabelecer o YouTube para ver se eu consigo passar para o pessoal, senão hoje a transmissão não vai rolar pelo YouTube, né? Só um detalhezinho aqui, um instante, aí a gente... Ok. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui transmitir rapidamente, se for possível, tá? Senão a gente segue aqui pelo Instagram e pelo Facebook e pelo rádio, né? Tá bom? Então quem quiser, acho que vai, vamos ver. Acho que vai. Muito bem, então vamos lá, gente, eu acho que deu certo. Vamos lá, continuando aqui então, eu estou explicando para vocês hoje, né, nesse início de programa, nessa introdução de programa, que na verdade nós temos uma herança kármica que vem da junção de várias famílias, né? Cada casamento, famílias se reúnem, e aí padrões emocionais, padrões de pensamento, mentalidades se mesclam ou se chocam, né? Em cada relação familiar que acaba se somando, né? Então, na verdade, nós temos... O que eu quero mostrar durante o programa de hoje para vocês, eu quero que vocês se analisem, enquanto eu vou desenvolvendo o programa, eu quero que vocês se analisem qual é o padrão kármico da tua família na primeira infância, ou seja, até os 6 anos de idade. A primeira infância representa do 0 aos 6 anos de idade. Todos os adultos que cuidaram de vocês, os seus cuidadores, pode ser babá, pode ser avô, avó, pode ser tio, tia, quem viveu na mesma casa, quem cuidou de você quando você era criança, te influenciou, né? Especialmente aqueles que ficaram mais presentes, tendo maior responsabilidade sobre você quando você era criança. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Nós somos hoje o resultado daquilo que aprendemos. É claro que nós não somos só isso, porque temos livre-arbítrio, né? E podemos mudar. Mas a maioria das pessoas não promove grandes mudanças até um certo tempo na vida, quando há a tomada de consciência, né? No Espaço Entre Vidas, por exemplo, aqui no programa Entre Vidas, no Espaço Entre Vidas, essa reflexão é uma constante para nós, né? É o nosso arroz e feijão, é o nosso dia a dia, é refletir sobre a educação que tivemos, a história, né, que nós tivemos. Então, na verdade, nós temos que, a ideia nossa aqui é justamente mexer, remexer e reprogramar o subconsciente, nos libertando do passado, nos libertando dos traumas, né? Nos libertando das tendências familiares e kármicas negativas. Bom, e aí eu quero mostrar para vocês a partir de agora, e vocês vão se analisando, tá? Enquanto eu vou ensinando aqui, eu vou falar sobre alguns tipos de famílias ou egrégoras familiares, vai vendo qual você se identifica, e o que gera como consequência, geralmente, né, provavelmente, qual é a consequência de cada tipo de família, e aí você analisa qual foi o comportamento predominante dos seus cuidadores, para você entender consequências kármicas, emocionais, psíquicas para vocês, beleza? Bom,
Estou eu aqui, Marcelo Cotrim, no programa Entrevidas, para quem está chegando, hoje falando sobre heranças kármicas familiares, muito especialmente inspirado no workshop que acontece amanhã, sábado, 14 de agosto, das 17 às 20 horas, chamado justamente A Cura dos Karmas Familiares, online, ao vivo. Daqui a pouquinho eu falo mais da atividade para quem quiser participar, tá? Por enquanto, vamos aqui seguir e mais aqui perto do intervalo do rádio, eu passo para vocês detalhes para quem queira ingressar, se inscrever para o workshop A Cura dos Karmas Familiares. Amanhã, hein? Sábado, 17 horas. Bom, turma, vamos lá. Então, podemos dizer assim, de uma certa forma, que as famílias são fabriquinhas de karmas ali, né? Cada núcleo familiar é uma fábrica de karmas, né? Podemos pensar dessa forma. Porque, na verdade, são grandes criadores e geradores de karmas. Karmas negativos e karmas positivos, né? Então, existem também os karmas positivos que a família constitui, quando estimula dons, talentos, quando ajuda as crianças a serem elas mesmas, a confiarem na própria essência, a buscarem a felicidade, a autorrealização. Mas existem os traumas, e é desses que a gente está tratando hoje aqui, a cura desses traumas adquiridos pela educação que recebemos, né? Então, na verdade, tudo que você acaba recebendo da tua primeira família, podemos dizer que você interioriza aquilo que você aprende, tá? Eu vou deixar isso mais claro para vocês agora durante todo o programa, tá bom? Vou dar exemplos. Por exemplo, se quem educou você, se a pessoa mais presente na tua vida era uma pessoa muito autoritária, ou se a sua família num todo, né? Não digo todas as pessoas, mas se a sua família, ou pelo menos aquela pessoa que era mais, que cuidava de você, era uma pessoa muito autoritária, ou você teve um núcleo familiar muito autoritário, uma egrégora autoritária, onde o autoritarismo prevalecia na tua casa quando você era criança, o que vai acontecer? Repressão, né? Vai acontecer repressão. E essa repressão, né, hoje, então, qual é a consequência kármica de termos recebido uma orientação ou uma educação autoritária? A repressão, o medo de ser espontâneo, né? Então, tem duas possibilidades básicas, né, em relação àquilo que você vivenciou na infância. Você pode ter tido um comportamento por ser muito parecido. Se você tem uma personalidade inata semelhante, você pode ter se tornado também uma pessoa autoritária, né? Então você pode ter se tornado e nem perceber o tanto que você é agressivo, agressiva, o tanto que você é autoritário, mandão. Agora, por outro lado, tem pessoas que, quando eram crianças, tinham muito medo desse pai ou mãe autoritários e hoje se tornaram adultos muito passivos, adultos que acabaram se deixando levar, né? E se deixam levar em relacionamentos afetivos, se deixam levar na vida de uma série de formas. Então, na verdade, galera, o que você vivenciou te marcou. Qual seria o ideal? A terceira forma de se comportar? O equilíbrio, né? Eu observar aquilo que eu tive de comportamento autoritário e trazer só o lado positivo da autoridade. Depois eu falo aqui da parte positiva, mais para o segundo bloco. Vamos trabalhar primeiro o lado negativo para depois entender como transmutar essa nossa educação, essa nossa história, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, autoritarismo na infância gera repressão na vida adulta, certíssimo. A pessoa fica mais rígida com ela mesma, com os outros, ela por interiorizar aquele comportamento autoritário dos pais com ela, se foi seu caso, presta atenção, vê se é seu caso, por interiorizar o autoritarismo, você acaba se tornando uma pessoa muito dura consigo mesma, sabe? E ao mesmo tempo torna-se muito duro
e exigente com os outros também. Então, o que eu quero que vocês observem, galera, é que a coisa não é caótica, não. Existe uma ordem, existe uma lógica na educação que recebemos e nas consequências que temos aqui na vida adulta, tá? É importante observar essa lógica. Por exemplo, vamos lá, não é todo mundo que teve família autoritária. Vamos pegar o oposto, uma família que mimou muito. Quem se identifica? E quando eu falo família, às vezes não é todo mundo, tudo bem, mas é aquela pessoa adulta que cuidou de você, que te deu mais atenção, que ficava o tempo inteiro ali contigo, né? Então, essa pessoa, se ela mimou muito você, né? Ela gerou em você dependência, né? O mimo, o ceder demais, pais muito permissivos e muito... que poupam muito seus filhos, né? Sabe, gente, aliás, eu abro até um parênteses aqui para falar uma coisa interessante que eu costumo dizer, né? Um dos grandes erros que os pais cometem é dizerem assim, olha, vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Ô, gente, que baixaria, né? Na verdade, quando você se comporta assim, né? Quando você se comporta dessa maneira, tentando compensar nos filhos o que você não teve, vai dar besteira, não vai dar em coisa boa, não. Por quê? Porque você está usando a paternidade ou a maternidade, você está usando a relação com seus filhos para se curar de um problema psicológico, para se curar de um processo teu, da tua infância. Gente, não adianta fazer isso, porque você vai acabar exagerando, você vai enfraquecer. Então, qual é a consequência kármica, a herança kármica que esses pais deixam para os filhos, que são vocês, né? Eu estou falando dos pais de vocês, né? Claro que para vocês que são pais hoje de crianças, imagino que vocês também devam estar analisando, avaliando também a conduta de vocês como pai ou como mãe, né? Isso, Kátia, vai dar ruim com certeza, né? Você se comportar, tentar compensar nos filhos, né, naquela atitude do tipo, eles não vão sofrer o que eu sofri. E se você disser isso e se comportar dessa forma, geralmente se incorre no exagero oposto. Tipo, exemplo prático, você foi receber uma educação muito autoritária e resolveu dar para os seus filhos uma educação permissiva, mimando e tentando cercar os filhos para que eles não sofram de frustração nenhuma, né? E aí você acaba criando ali pessoas fracas, inseguras, que alternam, às vezes, podem até ter comportamentos agressivos por frustração, porque não sabem lidar com a própria independência, são dependentes, são inseguros. Quem se sente assim? Quem se sente assim deve ter recebido uma educação que poupou, que mimou, né? Uma educação que talvez não tenha sido equilibrada entre o dar e cobrar. Vibe Mundial 95